Adeus, TikTok. Eu sinto que eu preciso estar em todas as redes sociais. E se eu não tiver, eu não existo. Tu já tentou isso, lembra? E não deu certo. Mas e se eu perder alguma oportunidade por não estar em alguma delas? Solzinho, olha pra mim. Eu sou um fantasma. Flutuo. Fico invisível. Não corro atrás de aplausos de seguidores. Não faço dancinha pra ganhar like. E ainda assim, estou aqui existindo e jogando verdades na tua cara. Mas eu não consigo ser assim. O mundo de verdade exige ação, presença, resultados. E quem disse que é tua obrigação carregar o mundo nas costas? Tu pode ser leve e escolher onde está sem te fragmentar em 1000 pedaços. Então, ser leve desse jeito não significa sumir? Não, significa existir inteiro onde faz sentido existir, sem precisar provar tua relevância em cada rede social. E se eu perder seguidores, atenção, reconhecimento? Tu vais ganhar algo automaticamente. Liberdade, paz e tempo. Entendi. Então, qual que é a saída? Para de tentar ser uma relevância ambulante. Escolhe onde queres estar e faz isso direito. O resto, deixa pra lá. Ninguém vai notar mesmo. Porque tu não és um alecrim dourado, mana. Quer dizer então que eu posso escolher onde estar e ainda assim ser suficiente? Mais que suficiente. Respira. Observa. Escolhe. E deixa o mundo correr sem te levar junto. Tá bom? Tá bom. Ué, Se tu assistiu o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, aquele filme de 2023 que venceu o Oscar, pois é, tu vais entender exatamente essa referência. é um ângulo novo. Então, eu gosto. O que vocês acharam? Me conta. Eu gostei. Gostei porque eu fico mais livre. Me sinto assim, não sei, um pouco mais livre. E a gente vai falar sobre liberdade hoje, o que é curioso. E se tu assistiu o filme direitinho, tu vais entender também algumas comparações com a tua própria vida, porque a personagem principal, ela basicamente vivia um monte de versões dela em vários universos paralelos diferentes e principalmente tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, quando eu pensei na minha vida nas redes sociais especificamente, eu me vi exatamente nesse lugar, tentando ser um monte de versões do Sol em um monte de lugares ao mesmo tempo e tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo também. E que correria, né? Sabe aquela sensação que às vezes a gente tem de sempre estar correndo atrás de alguma coisa, sempre tentando ali no corre, fazendo e acontecendo, mas parece que nunca chega? Quando eu comprei a ideia de que eu precisava estar em todas as redes sociais ao mesmo tempo, eu realmente tive isso de forma genuína, né? Essa vontade, porque eu acreditava que o fato de estar em todas as redes sociais e criando conteúdo ali dentro, etc., iria surtir um efeito assim milagroso na minha presença no digital e fazer tudo mudar. Mas spoiler, não aconteceu. E eu sei que de alguma forma tu passa por isso todos os dias, não é? Oh meu Deus, que neném lindo! Bora conversar? Saudações! Câmbio! Se tu ainda não me conhece, prazer, meu nome é Sol e essa daqui é a TV Solzinho, um lugar onde a gente conversa sobre criação de conteúdo com borogodó, como crescer nesse mundo maluco do digital sem surtar e muito mais do nosso universo digital insalubre. Eu sou um grande barulho, gente. Eu quero ser tudo, quero ser todos, toda hora, ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa multipotencial, só que isso não funciona no digital. E eu também nem quero que funcione. Depois de anos criando para vários algoritmos de plataformas diferentes, eu entendi que realmente o meu conteúdo não cabia em qualquer um. E aceitar isso muitas vezes fere o nosso ego. Só que precisa doer para curar. E olha, eu posso falar com muita propriedade porque eu já estive em todas as redes sociais. Acho que menos no Kawaii, porque lá é um pouco mais insalubre do que o normal. Mas nas outras sim. Então, tive podcast no Spotify, tive perfil ali no LinkedIn que está abandonado, Instagram, TikTok, X, Twitter, tive também em uma época, principalmente para acompanhar Big Brother, mas nas principais, pelo menos, eu sempre estive presente de alguma forma. E eu tentei viver nesse multiverso digital e etc, muito legal, muito galera, porque eu acreditei na maior mentira que me contaram quando eu comecei a criar conteúdo. Se tu não estás em todos os lugares, tu não és visto. Logo, tu não existes. Que horroroso, né?
para mim sempre foi um sistema econômico predatório que lucra com o nosso esgotamento mental. E olha, eu vou te dizer que é uma das maiores armadilhas que tu podes cair enquanto criador de conteúdo. Porque essa falsa presença destrói a tua saúde mental de uma forma tão grande a ponto de tu nem conseguir chegar no momento que vai ter resultado. E isso não é só comigo, não. Uma pesquisa relatou que 75,5% dos criadores de conteúdo relataram que em algum momento da sua criação, né, da sua jornada ali criando conteúdo, sofreram algum tipo de estresse digital, por exemplo, ansiedade, ataque de pânico, alguma coisa nesse aspecto. E tudo isso relacionado ao múltiplo uso de várias plataformas ao mesmo tempo. Um outro estudo mostrou que 52% de criadores de conteúdo já estão em burnout. E outros 37% já até pensaram em desistir da carreira no digital. E eu percebo que é quase como uma epidemia silenciosa que a gente finge que não vê, sabe? Mas ela tá lá. Existe, a gente passa por isso todos os dias de alguma forma. E além disso tudo, já intensificar a ansiedade, a pressão pela presença em todos os lugares possíveis gera um monte de coisa ruim, como o medo da rejeição, a comparação social e a necessidade de aprovação, tornando tudo isso uma grande sobrecarga pra gente. E eu vivi isso na pele, sabe? Eu lembro de um período da minha vida em que eu tava editando muita coisa para muita gente, e aí eu tinha um tempo muito micro para cuidar dos meus próprios projetos, e isso me frustrava um pouco. E aí teve uma noite, dessas noites que a gente fica, né, ali editando e fazendo o que precisa ser feito quando a gente não tem tempo. E eu lembro que eu tava editando um vídeo meu que eu queria postar em várias redes sociais, se não me engano era no YouTube, no TikTok e no Instagram. Eu lembro da sensação que eu tive quando eu terminei de fazer isso. Eu olhei no espelho e comecei a me tocar que eu não estava criando. Eu estava em um modo de sobrevivência, sabe? Como se para sobreviver nessa era digital eu tivesse que me moldar, né? Moldar a minha arte, o meu produto final para cada formato, para cada plataforma. E isso me deixou um pouco mal. Eu não queria ficar nessa grande sobrevivência, sabe? É o amor do papai. Sei lá, uma sobrevivência a um calendário específico, a vários algoritmos loucos ao mesmo tempo, ao medo de perder alguma coisa, né? De estar perdendo algo em alguma rede social que tu não tá. Esse famoso FOMO. 2 pesquisadoras brasileiras chamam isso de exaustão algorítmica. Quando a gente vive cansado, preocupado, sem criatividade e com um medo muito constante de ser punido pelas regras do algoritmo. Porque eu lembro muito bem, gente, do sentimento que eu tinha quando eu recebia a notificação e eu não conseguia responder, eu não conseguia lidar, quando eu via que determinada rede social que eu tinha aberto há algum tempo, eu não consegui continuar e deixei parado e abandonei. Essa sensação de me sentir pequeno a cada novo passo que eu dava nesse aspecto era horrível. Era como se eu não fosse capaz de continuar e tivesse o tempo todo ficando pra trás, sabe? Eu sentia como se eu fosse um anúncio de fracasso. E aí depois eu me autodiagnostiquei com a síndrome de nunca estar fazendo o suficiente. E de vez em quando eu ainda me sinto assim. A pressão de estar sempre online cria um ciclo vicioso. Criadores de conteúdo checam as suas redes sociais cerca de 100 vezes ao dia. A gente vive num alerta tão grande, né, por trend nova que saiu, as mudanças malucas que o algoritmo fica fazendo o tempo inteiro, e a gente acaba desenvolvendo um medo patológico de ficar desconectado, que é chamado de FOLO. E eu lembro da sensação que era, quanto mais eu tentava me dividir, menos inteiro eu me sentia. E eu te digo com muita certeza que estar em todos os lugares não me fez mais presente, não. Pelo contrário, me fez mais ausente de mim mesmo. E talvez tu já tenha sentido essa pressão, né, de abrir conta em tudo que é plataforma. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nunca parar de postar, nunca conseguir nem ao menos respirar. É como se a gente tivesse que multiplicar um monte de versões nossas o tempo inteiro, né, fazer réplicas e mais réplicas, e no final das contas nenhuma delas é inteira. Vocês conseguem perceber o quão problemático isso é? Pouquíssimas pessoas falam sobre o peso que essa corrida que nunca acaba tem. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Tá boa? Deixa eu falar com você.
Tô um pouco cansada aqui do pessoal falando que a gente não pode deixar a peteca cair. Porque ninguém avisou na vida adulta a quantidade de peteca que ia estar aí no ar, entendeu? E a gente não tem o que? Mão suficiente. Tô passando aqui com esse pensamento, Babi motivacional, pra dizer: petecas cairão, tá? Não se preocupe, vai cair, não tem como. Não tem mão suficiente pra fazer esse malabarismo. Petecas cairão, tá tudo certo. Pela atenção, obrigada. Basicamente isso, ó. Tá vendo? Petecas cairão, gente. A gente coloca tanta energia pra se dividir, pra isso, pra aquilo, que acaba nem sobrando energia suficiente pra gente se autoexpressar de forma inteira. Aquela maneira que só a gente entende. Tu já parou pra pensar se no meio de toda essa divisão que tem acontecido de eu sou uma pessoa no TikTok, eu sou uma pessoa no Instagram, eu sou uma pessoa no YouTube, onde é que tá tu inteiro no meio de toda essa fragmentação maluca que a gente vive no digital? Porque eu parei pra me perguntar agora e talvez eu não saiba. Acho que fiquei preocupado. Eu lembro que chegou um tempo na minha criação de conteúdo que criar o conteúdo em si virou uma tarefa extremamente chata. A minha presença nas redes sociais acabou virando uma grande cobrança e foi aí que eu me senti um funcionário em escala 7x7, sem descanso, sem direito, sem nada, de um algoritmo que nunca tá satisfeito, né? Foi por causa disso que nessa semana eu tomei uma decisão muito importante. Tchau, TikTok! Pois é, amados, podem falar o que for, podem tentar me convencer, mas realmente a minha saída do TikTok é muito estratégica pra mim. Porque eu, sinceramente falando, nunca me senti pertencente a essa plataforma, nunca me senti bem criando lá. Desde os primeiros vídeos que eu postei, eu nunca obtive nenhum retorno positivo dessa plataforma em vários aspectos. Eu não tô falando só de métrica, eu tô falando como um todo. O sentimento de eu estar criando na plataforma. Como consumidor, maravilhoso, eu entendi como é que é o jogo ali, nesse aspecto e tal. Só que, como criador, eu sinto que o meu criar, ele não cabe lá. E isso, sinceramente, não me faz bem. E antes que tu venha me falar alguma coisa, eu não quero a tua receita milagrosa de como tu cresceu lá no TikTok, foi maravilhoso, e isso e aquilo. Eu não quero. Eu só quero paz. Porque eu sinto que insistir do modo como eu fiz durante todo esse tempo só me deixou mais mal. E prolongar esse relacionamento tóxico não é bom pra ninguém. E não é uma desistência, tá? É muito mais reconhecer que a minha saúde mental sempre precisa ser prioridade e que ela vale muito mais do que uma presença performática dentro de um lugar que eu nem sequer sou ouvido. E olha que teve gente que levou isso muito mais longe, muito mais a sério nesse aspecto do que eu, muito mais radical até. Vocês conhecem a Jujut? Na vez seguinte, segurou com força demais e a quebrou. Olha aí. Continuou a rolar e a rolar, vivendo aventuras, caindo em buracos. Aquele buraco que você não sabe nem como você vai sair daquela porra, né? Como é que sai daqui? Então, ela foi dinossauro aqui na internet no que diz respeito a YouTube e foi uma grande referência, se não a maior referência que eu tive de youtuber comunicadora. E eu olhava pra ela e pensava, nossa, essa mulher, ela é fantástica. Ela conseguiu fazer aquilo que eu gostaria de fazer algum dia. E ela simplesmente saiu da internet. Sim, saiu da internet de tudo quanto é jeito, no auge da carreira dela, naquele momento que tá muita coisa acontecendo, que tem contratos rolando, programas pra lá e pra cá, muitos fãs. Ela simplesmente decidiu sair. E ela teve, obviamente, os motivos dela, né? Ela já tinha construído as coisas dela. Não seria o meu caso, obviamente. Eu tenho muitas coisas pra construir ainda. Mas por que eu citei ela? Porque ela tomou uma atitude. Ela pegou tudo aquilo que era dela e ela fez por onde? Ela tomou uma atitude para além da opinião das pessoas. E isso é só para provar que a gente tem sim um controle sobre o que a gente faz, tem sim uma vida por trás do criador de conteúdo, que tem suas vontades, os seus desejos, e a gente é humano, né? Encarar isso como parte da jornada, pra mim sempre vai ser importante. Isso é tudo pra dizer pra vocês que eu não vou sumir nem nada do tipo. É só que agora, especificamente, eu quero escolher melhor os lugares que eu quero ficar. E talvez com esse vídeo te incentivar a pensar sobre isso também. Por que tu tá tão cansado? Por que tu tem que postar em tudo? Por quê?
Quem te falou que tem que fazer isso? Ah, Sol, mas me falaram que tem que estar... Não tem nada. Tu não tem que nada. Se tu não quiseres estar, se tu não se sente bem, se aquele lugar não te cabe, não cabe o teu conteúdo, pra que insistir? Eu sinto que uma atitude como essa, que pode até ser vista como algo radical por algumas pessoas, pra mim tem um efeito totalmente diferente, sabe? Porque eu sinto que eu tô tomando as rédeas de novo da minha própria jornada. Isso me coloca num lugar de tanto poder, de olhar pra mim mesmo e falar: eu sou o Sol Criador. Eu tenho o poder de decisão sobre as minhas próprias coisas, a minha própria vida. E eu posso sim escolher aonde eu vou estar e aonde eu não vou estar. Essa correria toda que as redes sociais têm não é algo natural e muito menos inevitável, né? Só que pra mim sempre foi um sistema projetado completamente pra enlouquecer a gente e ao mesmo tempo esgotar a gente. Mas Sol, tem alguma boa notícia sobre isso? Eu acredito de verdade que sim, porque eu tenho visto um movimento cada vez maior de pessoas com consciências diferentes sobre os seus lugares, sobre as suas criações, sobre o seu consumo, e essas pessoas querem fazer algo diferente. Elas não querem ser mais do mesmo, elas não querem produzir mais coisas iguais ao que todo mundo está fazendo, e principalmente elas se respeitam, de entender que se elas não querem fazer, elas não fazem, se elas não concordam, elas falam. A gente está jogando um jogo, eu sei, e é muito importante a gente saber jogar esse jogo, mas é muito importante também a gente saber a hora de parar. Porque muito se fala, né, dessa questão de não desista nunca, não isso, não aquilo. Mas às vezes é bom desistir, é interessante desistir, é inteligente desistir de coisas que não estão valendo a pena. Para quem insistir em algo que não vai te trazer nada além de dor, sofrimento, ansiedade e coisas ruins. E eu quero te dizer que tu não tá sozinho nessa, tá? E eu não me sinto mais sozinho também. Porque cada vez mais que eu converso com outras pessoas, eu sinto no meu coração, assim, que uma grande revolução já começou. Hoje eu escolho ficar lá no Instagram e aqui no YouTube, e esses dois me bastam. Porque eu sinto que são os espaços que eu realmente consigo me expandir, que eu me sinto bem em conversar com as pessoas, que eu tenho boas pessoas ali me acompanhando. Desprender tempo demais para outros lugares não é interessante quando você também está cuidando de outras pessoas e está cuidando do seu conteúdo também, da sua própria vida, da sua saúde mental. É muito importante a gente saber a hora de parar, saber a hora de continuar, saber a hora de colocar energias diferentes em lugares que tu esqueceu um pouquinho, tipo como eu tô fazendo agora com o YouTube. E isso me deixa tão feliz, isso me deixa num lugar tão animado, entusiasmado, que eu quis fazer esse vídeo por isso também. Eu vou tirar esse óculos porque eu acho que tá refletindo muito. Só agora que eu percebi, depois de um tempo gravando. E é isso. Eu não quero mais me fragmentar em tantas versões do Sol diferentes para só performar em cada uma das redes sociais. Já chega. O meu maior desejo agora é estar inteiro, criando com calma, com profundidade, com verdade, com foco. E essa escolha de menos, para mim, sempre vai ser um ato revolucionário de liberdade dentro de toda essa minha jornada dentro da criação de conteúdo. Eu posso até estar escolhendo menos agora e talvez até perdendo coisas por aí, mas eu tô ganhando mais qualidade na minha saúde mental, na minha saúde física, no meu jeito de lidar com as minhas questões e com a minha própria criação. Esses dias eu fiquei pensando bastante, sabe, que quem tá em todos os lugares tem uma tendência muito maior a se perder dentro de si mesmo. E eu digo isso porque já aconteceu várias vezes comigo. Eu ando sentindo de uma forma muito forte que tudo que prioriza profundidade, tempo maior de tela, conexões, tem vindo com uma força muito esmagadora. E eu não sei vocês, mas isso me deixa extremamente animado. Eu tô desaprendendo, sabe? Toda essa crença limitante de precisar estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ainda com alguns receios de estar perdendo alguma coisa, de oportunidades, marcas e etc. Mas muito consciente de que eu tô fazendo isso documentado e de que eu estou com um compromisso aqui com vocês de primeiro fazer comigo e depois inspirar vocês.
Eu já tinha tomado essa decisão, obviamente, já comecei a fazer os movimentos, mas quando eu decidi fazer esse vídeo, eu decidi já com a certeza do que eu ia fazer e que eu tenho responsabilidade com isso também. Eu tô muito decidido a não viver mais essa lógica maluca de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu quero viver uma lógica de estar inteiro, sabe? No lugar que eu escolher ficar. Porque isso não protege só a minha saúde mental. Me dá a chance de finalmente pensar no meu legado a longo prazo, sabe? E eu gosto de pensar no legado como algo que a gente vai dando chances a cada dia, a cada novo ciclo. Então, se tu já sentiu essa pressão de ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, talvez tu precises ouvir isso. Tu não precisas estar em todas as redes sociais para existir e ter sucesso. Tu só precisas escolher o lugar certo, onde tua voz expande e não comprime. E essa decisão pode ser o que finalmente vai salvar a tua criatividade e a tua saúde mental. Agora eu te pergunto, será que realmente tu queres estar em todos os lugares? Ou já tá mais do que na hora de tu escolher um lugar para se sentir inteiro? Eu vou te deixar pensando aí. Câmbio e desligo.